Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar a falar da construção e recepção de textos. Lembrando, gente, que na nossa aula anterior nós lemos então o texto do escritor Cristóvão Peser, uma crônica argumentativa, onde ele falava do mundo antes e o mundo depois da Revolução Digital. E a gente pôde perceber que ele foi bastante criterioso na construção do seu texto, justamente porque ele não iniciou com a sua tese, que normalmente é o que as pessoas fazem quando nós estamos falando de um texto argumentativo. A tese dele só aparece na conclusão. Então, o que a gente observa? Primeiros parágrafos, ele fala da vida dele antes da Revolução Digital, ou seja, como as coisas aconteciam antes, como que você fazia para se comunicar com alguém e tudo mais. Depois, gente, no meio do texto dele, na parte da argumentação, ele traz então os argumentos dele, mostrando essa vida pós-Revolução Digital. E para finalizar, então, que ele traz a sua tese sobre a questão da leitura e o quanto essa revolução digital também pode influenciar, então, nessa leitura. Mas agora, gente, eu tinha até citado no final da aula a questão de duas palavrinhas, coesão e coerência. Na aula de agora, a gente vai falar, então, sobre a coerência. Essa palavrinha que para muita gente não faz muito sentido. Vamos entender o que significa, então, coerência. Nós temos alguns fatores que eles são determinantes da coerência. Entre eles está a informatividade, necessária para compreender como as informações estão distribuídas no texto. Em geral, é preciso haver um equilíbrio entre informação dada, que é retomada, e informação nova. O movimento de retomada é chamado de retroação. Já a inserção de novas ideias é chamado de progressão. Gente, então o que acontece? Eu tenho um texto. E esse texto, gente, eu posso retomar informações, mas eu também posso inserir novas informações. Isso pode acontecer o tempo todo. Porém, é necessário que eu saiba equilibrar isso. Justamente porque eu preciso ter esse equilíbrio entre essas coisas. Para o meu texto não ficar confuso, para que ele não perca, então, a coerência. Então, nós temos dois nominhos aqui que a gente vai ver quando nós estamos falando de coerência. Nós temos, então, a retroação e nós temos também a progressão. A retroação, gente, como que é mais fácil para que eu lembre desse nome? Ré. Não lembra ré igual a marcha que nós temos no carro? A ré? Então, gente, é a mesma coisa. Eu vou retomar. A ré não vai para trás? Então, eu vou retomar. Ou então, eu posso lembrar que começa com ré, de retomar. Também é uma forma. Então, gente, eu posso retomar essas informações ou então eu posso fazer o que nós chamamos de progressão, que é inserir, então, informações no texto. E para isso, gente, eu posso usar algumas palavrinhas específicas. Por exemplo, todo mundo tem um problema com duas palavras que são muito parecidas, porém têm usos diferentes. O essa e esta. Muita gente não sabe qual é a diferença. Vamos entender então. O essa, gente, imaginem que eu tenho uma setinha aqui indicando para trás. Ou seja, o essa, ele é um elemento de retroação. Justamente porque o essa, ele retoma o que eu já disse anteriormente. Agora, o esta, imaginem que eu tenho uma setinha indicando aqui para frente. Por que para frente? Porque ele é um elemento de progressão. Justamente porque eu vou inserir, então, uma nova informação no meu texto. Então, assim, gente, fica um pouquinho mais simples para a gente entender essa distinção.
Então, gente, outro fator que é importante para a coerência é o conhecimento compartilhado. Ao produzir um texto, o autor não explicita algumas informações, pois espera que o leitor ative seus conhecimentos de mundo e reconheça, ou reconstrua mentalmente as informações não declaradas. Se isso não ocorre, o leitor não conseguirá construir os sentidos do texto e não conhecerá a coerência textual, que se manifesta na interação leitor-texto-autor. Então, gente, quando o autor está produzindo um texto, tem informações que ele simplesmente não vai colocar ali. Por quê? Nós temos um conhecimento compartilhado, que também pode ser chamado de conhecimento de mundo. Ou seja, são informações que eu não tenho necessidade de apresentar. Por que eu não tenho essa necessidade de apresentar? Porque é de conhecimento geral. Então, as pessoas sabem da existência disso. Então, eu não preciso inserir essa informação. Então, isso fica subentendido no meu texto. Justamente porque, quando eu estou lendo um texto, gente, tem a interação minha, leitor, com o texto, com o autor. Então, são três partes que precisam estar ligadas e compartilhar esses conhecimentos para que o texto possa ter sentido. Então, se uma dessas partes, por exemplo, eu como leitora, não tiver esse conhecimento, aí o texto perde um pouco do seu sentido. Então, por isso que é importante que todo professor de português fale, gente, assistam os jornais, se informem, estejam ligados no que está acontecendo. Por quê, gente? Isso contribui para o seu conhecimento de mundo, a sua bagagem cultural, que vai influenciar muito na sua produção de texto também. E, gente, para que o texto seja coerente, o leitor precisa acessar seus conhecimentos prévios para construir sentidos a partir da referência dos gremlins. Ou seja, é necessário preencher uma lacuna do texto. Aqui, Gremlins é uma referência à cultura popular da década de 80. O filme Os Gremlins, de Spielberg, foi lançado em 84. Mais do que isso, é preciso saber que essas personagens tinham a capacidade de sabotar equipamentos eletrônicos. Ou seja, se você, quando leu esse texto, não tinha essa informação, a gente pode perceber que parte do significado do texto foi prejudicado. Agora que você adquiriu esse conhecimento, você entende de forma mais completa, então, o significado dessa referência que nós temos ali. Então, vamos fazer uma ligação com o mundo atual. Por exemplo, quando você está assistindo uma série, às vezes, durante a série, eles falam alguma coisa e você fica, nossa, mas eu não entendi. Justamente porque é uma referência a qual você não tem conhecimento. Então, naquele contexto, aquela informação específica perde sentido. Então, gente, perceba que a coerência textual depende de algo exterior ao texto, um conhecimento, a cultura popular dos anos 80, compartilhado pelos interlocutores, autor e leitor. Então a gente percebe que o significado de um texto não está somente nele mesmo. Eu também tiro informações do meu conhecimento, então eu também tenho informações internas do meu texto e informações externas. Então aqui a gente vê que um texto, ele vai muito além de somente as palavras que estão escritas ali. Por isso que é importante que você, como estudante que está aí nessa fase de aprendizado, você faça o quê? Aprenda, vá atrás, descubra novas coisas. Justamente porque isso vai interferir sim no seu conhecimento. Como a gente pôde ver, que se eu não tivesse essa informação dessa cultura da década de 80, para mim o texto ia perder sentido. Ou melhor, eu ia perder parte do sentido do texto. Justamente porque
é uma informação importante. São seres capazes de sabotarem equipamentos eletrônicos. Então, agora faz sentido a argumentação então do autor, o porquê ele citou esse objeto cultural. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!